Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jean Argenton e na aula de hoje aqui a gente vai ver a primeira aula de um curso completo de geometria. Então, deixa seu gostei aí embaixo e bora pro vídeo. Vou começar aqui nosso curso de geometria e antes, vamos ver aqui um pouco da origem da geometria. A geometria, a origem dela é um pouco incerta, mas acredita-se que tenha começado no Antigo Egito, onde as terras cultiváveis ficavam próximas do rio Nilo. O rio Nilo apresentava cheias anuais, que acabava encharcando essas terras, e quando o rio voltava ao tamanho dele original, as demarcações entre as terras elas ficavam danificadas. Então, os agrimensores do reino eles tinham que restabelecer as demarcações das terras, e para fazer isso eles utilizavam os conhecimentos de geometria. A palavra geometria, o geo significa terra, e metria significa medida. Ou seja, literalmente aqui a medida da Terra. Isso aqui é uma rápida introdução, então, sobre geometria e um pouco sobre a origem da geometria. Agora, antes de começar a ver polígonos, convém aqui a gente fazer uma rápida revisão sobre os ângulos, tá bem? E o que são ângulos? A definição de ângulo é o seguinte. Se a gente tem aqui duas semirretas com a mesma origem aqui no ponto O, tá vendo? O ângulo ele vai ser aqui, essa medida aqui entre as duas semirretas, ok? Ela pode ser aqui, tanto esse ângulo aqui interno, quanto pode ser essa medida aqui também, externa, essa medida entre as duas semirretas aqui, só que de forma externa. E a forma de a gente representar o ângulo é assim, Quando é o ângulo aqui, interno, a gente representa como AOB, tá? Então, esse pontinho A aqui, na primeira semirreta, o pontinho B aqui na segunda semirreta e o ponto O aqui é a origem, né? Então, a gente representa aqui, como AOB, com um chapeuzinho aqui no O, que representa o ângulo, tá? Então, um ângulo aqui no ponto O. Ou então, quando é assim, quando o ângulo é externo, a gente representa como BOA, tá? BOA com chapeuzinho no O também, porque o ângulo é aqui no vértice O. Tá bem? Então, essa aqui é a notação de ângulos e essa aqui é a definição de ângulo. E agora, pessoal, vamos ver aqui algumas observações importantes sobre os ângulos, tá? Então, a primeira delas é o seguinte. Nós indicamos a medida de um ângulo AOB por MAOB. Então, vai ser assim, Então, por exemplo, aqui nós temos esse ângulo aqui, o ângulo AOB, cuja medida dele vale 30 graus, tá bem? Então, nós representamos aqui dessa forma. A medida do ângulo AOB é igual a quanto, pessoal? É igual a 30 graus. Okay? Então, é assim que a gente representa a medida de um ângulo, então. E, pessoal, aqui, terceira observação é a seguinte. Um ângulo reto é todo ângulo que mede 90 graus, tá bem? Então, aqui tem um exemplo. Então, aqui a gente tem um ângulo que ele mede 90 graus. Todo ângulo de 90 graus, a gente representa o ângulo aqui, dessa formazinha aqui, um quadradinho, tá? E o nome que a gente dá para esse ângulo aqui, é ângulo reto, tá bem? Todo ângulo, então, de 90 graus, ele se chama aqui, ângulo reto. E, pessoal, aqui, quarta observação. Sobre ângulos agudos. Um ângulo agudo é um ângulo de medida maior que 0 graus e menor que 90 graus. Então, aqui tem um exemplo, Então, esse ângulo aqui, é um ângulo agudo, tá vendo? É um ângulo alfa qualquer, a gente não sabe qual que é o valor. Normalmente, a gente representa aqui, quando a gente não sabe o valor de um ângulo, a gente representa com uma letra grega, tá? Normalmente, com alfa e beta. Então, aqui a gente tem o alfa, que é esse ângulo aqui. E reparem, olha só, essa linha pontilhada aqui, seria um ângulo de 90 graus. E tá vendo que esse ângulo alfa aqui, ele é menor que 90 graus? Então, ele é maior que 0 graus, só que ele é menor que 90 graus. Então, isso aqui é um ângulo agudo. É qualquer ângulo alfa, que seja aqui, maior que 0 graus, porém, menor que 90 graus. Então, aqui a nossa quinta observação é sobre os ângulos obtusos. Então, o ângulo obtuso é um ângulo de medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, como exemplo aqui, tem esse ângulo obtuso aqui. Esse ângulo aqui com semirretas em preto, tá vendo? É esse ângulo aqui, maior, que eu chamei ele de beta. Eu não sei quanto que ele vale, então eu chamei ele de beta. Repara o seguinte, pessoal. Se a gente tivesse o ângulo reto aqui, o ângulo de 90 graus, seria essa retinha laranja aqui, E repara que esse ângulo, ele é maior do que 90 graus, tá vendo? Então, todo ângulo obtuso é esse ângulo aqui, Ele é maior que 90 graus, porém, ele é menor que 180 graus, tá? Que é essa parte aqui de baixo. Então, ele fica entre esse intervalo aqui, Ele é maior que 90 e menor que 180, tá bem? Então, esse aqui, é ângulo obtuso. Pessoal, aqui nessa sexta observação, a gente tem o ângulo raso. O que é um ângulo raso? Um ângulo raso é um ângulo de medida 180 graus. Então, como exemplo aqui, a gente tem essas duas semirretas, e repara no ângulo que é formado entre elas. Olha só, elas estão com abertura tal que o ângulo entre elas é 180 graus. Então, esse ângulo aqui é o ângulo que a gente chama de ângulo raso. Pessoal, sétima observação aqui. Dois ângulos eles são congruentes, ou seja, são iguais, quando tem a mesma medida. Então, como exemplo aqui, tem esse aqui que forma tipo a letrinha Z aqui. Se a gente reparar aqui, daqui do ponto A até o ponto O e até o ponto B aqui, aqui está formando um ângulo que é de 30 graus. E agora aqui, de O, A até C, está formando um outro ângulo aqui que é de 30 graus também. Então, reparem que a medida é a mesma entre os dois, não é? Os dois são 30 graus.
Quando os dois ângulos eles possuem a mesma medida, nós dizemos que esses dois ângulos eles são congruentes também, ou seja, são iguais. E como nós representamos essa congruência? Nós representamos assim, ó. O primeiro ângulo aqui, então, ó, que é o ângulo AOB, tá? Então, o ângulo aqui, ó, A. E aí, ó, o ângulo ele está em qual dos vértices aqui? Ele está aqui no O, não é? Então, a gente representa aqui, ó, com o chapeuzinho aqui no O. O símbolo de congruência, a gente coloca assim, o igual, com um tiozinho aqui em cima. Então, ele é congruente ao outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo, ó, CAO. Então, o ângulo aqui, ó, C. E agora o ângulo aqui, ó, é nesse vértice A aqui, ó. Então, o ângulo aqui, ó, no A, tá bem? Então, esses dois ângulos aqui, eles são congruentes, eles são iguais. E é assim que a gente representa, ó, essa congruência aqui entre os dois ângulos. E, pessoal, agora, a oitava observação, ó, dois ângulos são adjacentes quando têm em comum apenas um lado. Então, aqui são ângulos adjacentes, ó. E como exemplo aqui, a gente tem os seguintes ângulos. O ângulo AOB, tá? Que é esse ângulozinho laranja aqui. E nós temos também o ângulo aqui, ó, BOC, que é esse outro ângulozinho aqui, ó, em preto. E esses ângulos aqui, eles são adjacentes, porque olha só. O ângulo AOB faz parte desse ângulo, essa semirreta aqui, ó, laranja, não é? Agora, repara o ângulo BOC, que também faz parte dele essa semirreta laranja. Ou seja, ela é comum tanto no primeiro ângulo quanto no segundo. Ela é um lado que eles têm em comum, não é? Se um ângulo aqui, ó, se dois ângulos, eles possuem um lado aqui, ó, em comum, significa que esses ângulos aqui, ó, eles são adjacentes, tá? Esse é o nome que a gente dá para eles, porque eles possuem aqui, ó, esse lado em comum. Pessoal, aqui na nona observação, ó, nós temos que dois ângulos eles são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo, ó. Então aqui a gente tem dois ângulos, ó. E repara que esse ângulo aqui, ó, ele é 40 graus e esse ângulo aqui, ó, ele é 50 graus. Se a gente somar os dois, ó, 50 mais 40 dá 90 graus. Então, os dois juntos, eles formam um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Sempre que isso acontecer, a gente chama esses dois ângulos aqui, ó, de ângulos complementares, tá bem? E eles podem ser aqui, ó, qualquer valor. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ângulo alfa e um ângulo beta. Desde que, se a gente somar o ângulo alfa com o ângulo beta e a soma deles der 90 graus, eles são ângulos complementares. Ou seja, um complementa o outro aqui. Tá bem? Então, isso aqui, ó, são ângulos complementares. Só que na 10ª observação, a gente tem o seguinte, ó. Dois ângulos, eles são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Então, aqui como exemplo, a gente tem aqui dois ângulos. Então, aqui a gente tem o ângulo alfa e o ângulo beta. E se a gente somar os dois, ó, dá o ângulo raso. Lembra que a gente viu o ângulo raso? Ó? O ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Então, se a gente somar aqui ó, o alfa mais o beta, dá 180 graus. E sempre que isso acontecer, sempre que a medida de dois ângulos, quando você somar elas, der 180 graus, significa que esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Um ângulo suplementa o outro. Pessoal, aqui ó, a próxima observação é, se duas semirretas coincidem, elas determinam um ângulo nulo e um outro ângulo de 360 graus. Então, ó, semirretas coincidentes são o seguinte. Imagina duas semirretas que elas vão se encontrando até que elas acabam ali, ó, uma ficando sobre a outra, uma encontrando a outra, tá? Então, tá aqui ó, duas semirretas, uma sobre a outra aqui. Repara que o ângulo aqui formado entre elas é zero, é um ângulo nulo, tá bem? Só que o ângulo externo a elas aqui, ó, o ângulo de fora, é o ângulo de uma volta completa, um ângulo de 360 graus. Por isso que quando as duas semirretas elas coincidem, uma então aqui sobre a outra, elas determinam então dois ângulos. O ângulo nulo, entre elas aqui forma um ângulo 0 graus, né, um ângulo nulo, e um outro ângulo aqui fora de 360 graus. Pessoal, a próxima observação aqui ó, é que se duas semirretas elas são opostas, elas formam ângulos de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, como exemplo aqui, a gente tem duas semirretas que são opostas, e para elas serem opostas, elas têm aqui a mesma origem, no ponto O, só que uma está apontando aqui para um lado e outra está apontando aqui para o outro lado, né? Então, quando elas são assim, ó, elas são opostas, o ângulo formado entre elas aqui ó, é o ângulo de meia volta, é o ângulo de 180 graus, ou também chamado de ângulo raso. Pessoal, agora a próxima observação ela diz o seguinte, ó, duas retas concorrentes R e S determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles são sempre congruentes. Então, como exemplo aqui, a gente tem duas retas, ó. A gente tem essa reta aqui, ó, que é a reta R, e nós temos essa reta aqui, ó, que é a reta S, tá? Concorrentes quer dizer que elas se cruzam em um certo ponto, no caso aqui, ó, no ponto O. Quando essas duas retas se cruzam no ponto O, elas formam aqui, ó, pares de ângulos que são opostos pelo vértice. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo aqui em vermelho, tá vendo? Ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, ó. A mesma coisa com o ângulo laranja aqui, ó. Ele é oposto pelo vértice a esse outro ângulo aqui. E sem acontecer isso, os ângulos opostos aqui pelo vértice, eles sempre serão ângulos congruentes, tá bem? E lembra como é que a gente representa ângulos congruentes, ó? Ângulos congruentes ou ângulos iguais, né? A gente representa assim, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo, ó, AOB.
AOD, tá? Então, esse ângulo formado aqui, AOD, que é esse ângulo vermelho aqui, ó, ele é congruente a esse ângulo de baixo aqui, ó, o ângulo, ó, BOC. Então, a gente representa aqui, ó, dessa forma aqui, ó, o ângulo AOD, ele é congruente, o símbolo de congruência, ao ângulo aqui, ó, BOC, tá bem? Então, mesma coisa aqui para o ângulo laranja aqui, ó, tá? Então, o ângulo AOB, então esse ângulo aqui em laranja, ele é congruente, símbolo de congruência, ao ângulo aqui, ó, DOC. Então, é assim, pessoal, que a gente representa aqui as congruências, né, relembrando. E sempre que os ângulos aqui eles forem opostos pelo vértice, eles sempre serão congruentes, também sempre serão iguais. E se você gostou desse vídeo aqui, lembra de deixar seu gostei. E se você não for inscrito, se inscreva, pessoal. Se inscreva que toda semana aqui sai vídeos novos, 2 vezes por semana. Tem muito conteúdo aqui para vocês, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender de deixar sua inscrição, tá bem então? Então é isso aqui. Na próxima aula, então, a gente continua. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!